Hey galerinha da Central do Enem, o professor Léo aqui na área mais uma vez, dando continuidade aos nossos vídeos da série denominada Spoilers do Enem. Esse é o vídeo de número 2, onde nós iremos partir para a resolução de uma questão do Enem 2015 acerca de um dos conceitos mais importantes das ciências humanas, que é tanto muito cobrado na sua prova, como é um conceito que você pode utilizar em vários tipos de redação, dependendo da temática abordada, claro. Então, essa questão se encontra dentro da competência diária número 1, tá? Que é aquela competência sobre a qual nós temos vários vídeos já aqui no canal, que é a competência atinente à cultura. A sua competência diária 1, que diz que é preciso compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Nós já falamos também sobre o conceito de identidade, ou seja, aquele conjunto de elementos culturais que nos dão ideia de pertencimento, de fazer parte de determinada sociedade. Nessa questão, a habilidade que nós vamos nos ater é a habilidade 4. Preste atenção aí, faça já a sua anotação. Lembre-se, é sempre legal assistir o vídeo com uma caneta, com ali o caderno do lado para fazer as suas anotações, porque já foi comprovado cientificamente que nós aprendemos muito melhor quando estamos escrevendo, fazendo nossos esquemas, nossos resumos, nossos fichamentos, ao mesmo tempo que estamos assistindo a uma aula ou uma videoaula, como nesse caso. Então vamos lá. A habilidade 4 diz que você precisa comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinados aspectos da cultura, ou seja, sociedades diferentes apresentam visões diferentes acerca dos mesmos elementos culturais. Isso faz um link também com o que se chama, dentro das ciências humanas, com a chamada história das porque as sociedades elas vão sofrendo transformações no decorrer do processo sócio-histórico. E essas transformações também acabam incidindo aí nas nossas experiências humanas, na nossa forma de enxergar e de ressignificar os fenômenos culturais. Tudo bem? Então, só para relembrar aqui, o etnocentrismo é aquela atitude na qual a sua visão, a visão de um grupo, sempre seria tomada como superior em relação aos outros grupos. É quando o seu conjunto, o conjunto de elementos culturais de um grupo passa a se sobrepor, ou seja, se tornar superior a de outros grupos. E lembrando que o Enem geralmente ele cobra muito questões atinentes ao etnocentrismo, principalmente quando se vai falar da chamada conquista da América pelos europeus, né, esse processo sócio-histórico é ocorrido durante a Idade Moderna, e, sobretudo, a visão que os europeus passaram a construir sobre os ameríndios. A nossa questão, inclusive, é sobre isso, e também sobre o imperialismo no século XIX, ou seja, quando os europeus ali passaram a impor novas formas de dominação aos territórios da África, da Ásia e da Oceania. Também a gente pode dizer que o etnocentrismo ele é pano de fundo de algumas questões ali que tratam muito sobre o nacionalismo exacerbado, ou seja, exagerado, e nas questões também sobre o totalitarismo, né? Principalmente quando você trabalha ali o nazismo e a forma como o regime nazista desumanizou vários povos, né? Sobretudo os judeus, que inclusive foi uma questão de 2019, né, que tratava exatamente sobre essa temática, inclusive com um texto da Hannah Arendt, tá? Então é legal ficar atento aí, questão de colonialismo, nacionalismo, imperialismo, totalitarismo, né? Todos esses ismos acabam meio que gravitando em torno do etnocentrismo. Lembrando que
O conceito de etnocentrismo, ele foi criado por um pensador britânico chamado William Graham em 1906, em um livro chamado Folkways, tá? Esse autor, ele cunhou esse conceito aí nesse contexto, né, do início do século XX, tá bom? Então, e ele diz que o etnocentrismo, ele possui algumas características. A primeira é o estranhamento. O estranhamento é o primeiro passo. E depois você vai para a incompreensão até essa superioridade ou essa imposição de valores. Então você tem o estranhamento, você tem a incompreensão e essa demonstração de superioridade. Sendo que o contrário dessa postura é o que nós chamamos de alteridade, que também foi um conceito que apareceu nas 2 últimas edições do Enem. Recomendo vocês assistirem lá o nosso vídeo sobre etnocentrismo e alteridade, que seria justamente o equivalente ao relativismo cultural, a respeitar as culturas e enxergar as culturas de acordo com o olhar daquela cultura. Porque sempre que você vai lançar um olhar de análise acerca de uma cultura que é muito diferente da sua, existe uma certa tendência a incidir em atitudes etnocêntricas, beleza? Então vamos para a questão, que é o que interessa. Questão do Enem 2015. Lembrando, a prova de humanas é uma prova cheia de textos, tá? Então você vai se deparar, né, com textos de variadas matizes, porque imagens, gráficos, infográficos, enfim, são concebidos como textos. Então você precisa ter em mente que você vai ter mais ou menos ali 2 minutos a 2 minutos e meio, mais ou menos, para a resolução da questão. Então, o hábito da leitura prévia, ser um aluno que tem o hábito de ler, de resumir e de entender sobretudo o que está lendo, vai te ajudar muito, porque se você for deixar para desenvolver o hábito da leitura somente no momento da prova, a sua probabilidade de não obter, né, um entendimento legal é muito maior. Então, eu sempre dou uma dica ao longo desses últimos anos que você marque no texto algumas palavras-chave logo na sua primeira leitura, né, para que seja uma leitura bem qualitativa. Alguns estudiosos aí acerca de técnicas de resolução de questões gostam de ler as alternativas primeiro. Aí você pode fazer o teste, né? Ou ler as alternativas primeiro e depois ler o texto marcando as questões, as palavras-chave, ou você lê o texto primeiro marcando as palavras que você acredita serem as mais importantes e depois faça a leitura das alternativas, sempre lembrando que é uma questão objetiva, ou seja, você tem uma alternativa correta ou mais correta, lembrando que estamos falando de ciências humanas, às vezes pode incidir de uma questão também não estar errada, mas ter uma que vai ser a que vai estar mais de acordo com o que o comando e o texto estão dizendo. Então você tem que entender que é uma questão objetiva, então são 5 alternativas. O mais normal é que você fique em dúvida entre 2 alternativas, né? Que você, na sua leitura preliminar, você já vai eliminando aquilo que você tem certeza de ser absurdo. Então você parte daquilo que você sabe que está errado para a delimitação da alternativa correta. Vamos lá. Sabendo o que é o etnocentrismo, sabendo dos exemplos de etnocentrismo mais cobrados do Enem, e sabendo que o etnocentrismo tem na sua base o estranhamento e a incompreensão, vamos lá. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, convém a saber.
Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. É um texto do Pero Magalhães Gandalf, a primeira história do Brasil. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gandalf. Essa observação é muito importante, porque inclusive dá aqui o contexto da data. O Brasil foi descoberto, entre aspas, né, em 1500, então você está aqui ainda nesse início do processo colonial. Sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra a data já te dá uma noção muito interessante. Demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Bem, o texto não está se referindo a uma organização social, mas está falando de um estranhamento que a cultura, que uma observação de um elemento, de uma identidade cultural, trouxe a esse cronista, a ausência da letra F, L e R. Então, a letra A você já vai eliminar na sua primeira análise. B. Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Você não pode supor, nem mesmo pela data. E aqui você não está ainda falando de um processo de dominação efetiva, mas de um primeiro passo ali que é pertinente a esse estranhamento, a essa incompreensão desses valores culturais. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Essa aqui ela pode ensejar uma dúvida, porque essa noção de superioridade ela está implícita do processo que mais tarde viria a ser estabelecido de forma mais efetiva, que é o processo de dominação colonial. Mas deixa ela de stand-by aí, vamos analisar as outras. Coloca a interrogação aí. D. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Bom, essa está bem de acordo com nossas leituras prévias, com a nossa explicação e com o que o comando, o texto e o comando está pedindo aqui nessa questão. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa? Não, essa aqui foi só para tentar te enrolar. Tá? Então, entre a C e a D, você tem que a alternativa D é a correta, pelos valores já citados, pela sua melhor adequação ao comando e ao texto, e por expressar a primeira característica do etnocentrismo, o estranhamento e a incompreensão de culturas que sejam diferentes daquele determinado grupo social ou sociedade. Muito obrigado pela atenção, de coração. Conte sempre conosco aqui na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente de conhecimento e do bem. Até o próximo vídeo.